Os pais hoje em dia não parecem mais ligar para a educação moral dos filhos. Num sentido geral, é até um reflexo da humanidade como um todo que perdeu a noção do que é moral, né? Do que é pecado. Mas num sentido específico, a gente pode ter um exemplo. O padre Paulo Ricardo, em várias homilias, ele fala da questão do amor e o ódio a Deus e do estado de graça e pecado. Ele fala que uma alma em estado de pecado mortal, ela odeia Deus. Mesmo que não seja um ódio tão consciente, né? A pessoa pode dizer por fora, né, que ela ama a Deus, mas pelo fato de estar em pecado mortal, na verdade ela odeia Deus. E o momento que pode ser infeliz que a pessoa perceba isso seja na morte, né? Após a morte, na sua sentença, junto de Deus, seu juízo particular. Então já, porque o corpo, as paixões do corpo não deixam que a pessoa veja a realidade como um todo, como deveria ser. Já a alma, separada do corpo, ela vai enxergar, né, realmente esse estado. Então a alma vai ver, se ela morreu em estado de pecado mortal, que ela odeia a Deus. Tanto é que a igreja ensina que o inferno não é uma imposição de Deus a própria pessoa escolhe o inferno se afastando de Deus, né? Então, quando a alma está no seu juízo particular e que ela enxerga que odiou a Deus no seu momento final de vida, ela mesma escolhe o inferno, né? Então, numa das últimas homilias, o padre Paulo Ricardo, falando a esse respeito, ele falou algo mais forte ainda. Se uma pessoa odeia a Deus, então ela também odeia a si mesma e o próximo. Então, o que a gente vê desse problema em geral dos pais não se preocuparem com a educação moral dos filhos é por esse ódio. Se a pessoa odeia a Deus, e é forte em dizer isso, né, ela odeia até os próprios filhos. Então, se ela odeia os filhos, ela não vai se importar com a salvação deles, né? Porque o maior bem de todos é a santificação e consequente salvação da alma, né? É poder passar a vida eterna com Deus. Os bens materiais, até os espirituais desse mundo, eles são um caminho, não são o fim, né? A meta da alma humana. Então, é uma reflexão bastante forte, mas ela faz um sentido, né? Se realmente uma alma odeia a Deus, ela odeia a si mesma também. E odeia o próximo. E entre esse próximo está os da própria família, né? Então, a gente vê mais quando existe o amor, um amor natural, né? Por isso até a gente vê como a maioria dos pais se esforçam para dar o bem material dos filhos, estudo e coisas afins, mas não estão se importando com o bem espiritual, né? Principalmente o bem final da alma, que é a salvação. Um outro reflexo que a gente vê principalmente nesses dias, então esse ódio à família também se reflete a um ódio da paternidade e da maternidade, né? As famílias querem cada vez ter menos filhos, por mais que elas deem outras desculpas, é sempre por causa de criar um filho dá trabalho. Então, se vai dar trabalho a algo que eu não gosto, às vezes um casal tem um filho ou poucos só pelo status social. Então, mas não querem ter mais e acabam primeiro não obedecendo o juramento que fizeram a Deus no dia do casamento, né, de receber todos os filhos que Deus enviar, e usando métodos anticoncepcionais que são antinaturais, né, contra a lei de Deus. E como diz, né, o ditado, um abismo atrai o outro abismo, né? Um pecado mortal vai atraindo o outro atrás de si. Esse pecado que vai evoluindo, então estamos vendo um movimento agora até de casais que não querem ter filho algum e, e preferem adotar animais de estimação e tratá-los literalmente como filhos. Do lado oposto, se a gente analisar alguns movimentos bonitos que a gente vê de famílias que são abertas a quantos filhos Deus enviar, que tenham preocupação primeira na salvação dos filhos, na santificação,
que se preocupa, obviamente, com os meios materiais que eles precisam, mas, acima de tudo, com a santificação, são famílias que procuram viver na graça. São famílias que sabem que o sentido final da família é que no amor do casal para os filhos em família em comum, o final dessa missão seria levá-los todos ao céu, né, no final da vida. E qual seria a solução para esse problema? Seria a solução do problema em geral da busca da alma humana, né? Nós somos criados por Deus e para Deus. Então tudo que afasta de Deus vai nos trazer infelicidade nessa vida já. E a gente vai buscar apenas prazeres, né? Consolações falsas. E Deus nos chama a cada momento, através da nossa própria consciência, através de conselhos dos outros, através da palavra da igreja. Então, o que a gente precisa é humildade e obediência, de ver a vida daqueles a vida dos santos, né, daqueles que já alcançaram o céu, que são realmente felizes, né, que foram felizes nessa terra, apesar das tribulações, porque eles tinham o olho fitado em Deus. Então, quando a própria pessoa individualmente começa a buscar o sentido da sua vida, que é a santificação e salvação, logicamente isso vai irradiar para o meio em que vive. E o primeiro círculo que se irradia é a própria família.